Isso aí, prontinho. Iniciou aqui a gravação. Bom, boa tarde, colegas aí, Estevão, Ismar, boa Boa tarde, tarde. estudante Boa que deve tarde. estar nos assistindo, né? Assistindo essa gravação. A gente está aqui hoje para fazer a revisão das unidades de aprendizagem que vão cair aí na P2, né? A última prova do semestre. Aqui o objetivo nosso, né, colegas, é a gente fazer assim, dar uma passada, né, passar ali para alguns conteúdos principais de cada UA, né, da 9, da 10 até a 16, mas não falar diretamente assim como questão de prova, como questão, só isso que vai cair, isso não vai cair. Não, é uma revisão de conteúdo, tá certo? E também essa revisão não substitui o estudo do material, como a gente está falando aqui, é algo bem objetivo, tá certo? Bom, eu vou compartilhar aqui, vou iniciar o meu compartilhamento, e assim, Estevão, Ismar, vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem, se vocês quiserem dar complementar alguma coisa, ou corrigir alguma coisa, ou dar algum exemplo, fiquem à vontade. Quando eu compartilho, eu não consigo enxergar vocês, eu não sou chique, que nem o Estevão, que tem 21 telas, assim, né? Ele fica quase que num 360, assim, é um 180, né? Aquele negócio, daí ele divide várias. Eu tenho uma só, aí eu compartilho a minha, eu não enxergo mais nada, eu só enxergo o A slide na gente minha se, frente. a gente se sinaliza aí. Tá bom, Te então, interrompo se ótimo. for É preciso. só me interromper. Se precisarem falar alguma coisa, é só interromper que Tá não bom? tem. Porque eu não vou ver, acho que mão levantar alguma coisa, eu não vejo. Então, tá, estamos todos entre Tamo junto. amigos aqui. Bom, Tá deixa joia, eu Leila? compartilhar. Ah, minimizar aqui. Vocês estão vendo a tela completa? Sim. Ótimo, então. Bom, iniciando, alunos, é o seguinte, né? Nós temos a primeira UA aí desse bloco de conteúdo para P2, né? Que é o poder e disfunção, né? As disfunções que existem a partir do poder. Dentro de organização, sistemas e métodos, né? Nós temos, assim, não só os processos que se tem ali produtivos e tudo mais, mas os processos de pessoas também, né? Como que isso se organiza. E o poder em si, né, tanto a instauração do poder de um grupo, ou então a tomada de poder, quem que está ali no início e tudo mais, isso aí é tanto, né, tem impactos comportamentais, decisórios, né, e também tem as suas disfunções, ou seja, tem os problemas ali que podem estar acontecendo, podem acontecer, tá certo? Então vamos lá, gente. Nós temos dois tipos. O que que a gente vai falar quando a gente fala de poder aqui, que é um tema super amplo e que é falado muito, por exemplo, na sociologia também e tudo mais? A gente vai falar especificamente dentro das organizações, tá certo? Ainda mais que aqui é uma revisão, um jogo rápido aqui. Então, o que que vocês precisam estar atentos ali, né? No poder, a gente tem tanto a centralização como a descentralização. Centralização de poder é quando as decisões estão focadas em uma pessoa, então em pouquíssimas pessoas dentro da organização, que sejam assim, uma organização setorial, por exemplo, o departamento de recursos humanos, departamento de produção, departamento de vendas, o jurídico e tudo mais. Aí, cara, você vê, é departamentalizado. E aí, em cada um deles, você tem um chefe ali, um gerente, enfim, um superintendente ali, e que respondem todos ao presidente ali da empresa. Então, acaba sendo uma centralização de poder, de decisões, tá certo? Pode até acontecer discussões na base, discussões, debates entre os empregados ali e tudo mais, mas a decisão mesmo, a martelada final, vai ser de uma pessoa. Ela é centralizada numa pessoa, ou então num pequeno grupo de pessoas. Quando há descentralização, é o conjunto ali de pessoas que acabam decidindo, né? Se a gente for pensar num setor numa gerência ali, de produção, são todas as pessoas que decidem. Ou então, se a gente pensar numa empresa bem pequenininha,
né? Numa bicicletaria, por exemplo, né? Tem os funcionários, tem o dono ali, mas a gente pode ver uma descentralização muitas vezes do poder, porque os funcionários eles estão opinando, eles estão fazendo. E aí, para isso, gente, olha só, eu estou trazendo aqui o exemplo de uma bicicletaria, né? Que muitos aqui. Pô, eu tô me lembrando desse exemplo, viu, Ismar, Estevam, porque foi o rapaz da live anterior, da outra disciplina, que trouxe assim, nossa, que a gente estava falando de gestão ambiental. Ele falou assim, nossa, e uma bicicletaria que tem óleo, descarte e tudo mais? Eu falei assim, gente, eu falando de grandes empresas, de repente tem uma tão simples e que a gente pode enxergar todos esses processos, né? Então, assim, pensando, né, continuando na bicicletaria do colega da outra turma, a gente pode ver ali aqueles funcionários, e por mais que tenha um dono e os outros ali empregados, a decisão é conjunta, mas que seja a decisão conjunta, vamos supor que tem um vendedor da bicicleta ali, ele tem todo o poder de decidir ali, ele já sabe as regras, já foi tudo combinado ali conjuntamente, quanto de desconto que ele pode dar, o que que ele pode negociar, o que que ele pode oferecer a mais para o cliente em termos de serviços ou de acessórios e tudo mais. Então, tudo isso foi combinado conjuntamente. Então, você tem uma descentralização desse poder. Não é o chefe que vai lá, pensa sozinho e é isso aqui que você tem que fazer. E para isso, você acaba surgindo, vendo um novo fenômeno chamado empowerment, que é o empoderamento desse empregado, né? Ele tem o poder de decisão, tá certo? Então a gente pode fazer uma relação ali que quanto mais centralizado, menos empowerment você vê dentro daquele setor, enfim, tá? Como eu disse, é uma coisa rápida, né? Vamos passar. Eu vou passar aqui para esse lado aqui, ó. Níveis de decisões, do lado azul aqui da força, Uhum. níveis de decisões. Você tem três níveis: o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico, normalmente, e deixa eu fazer um parênteses aqui, novamente, os colegas que quiserem me interromper, dar outros exemplos, tudo fiquem à vontade, tá? O estratégico, gente, ele acaba sendo mais macro, né? Você pensando em termos não só daquilo, assim, da organização em si, né? Quando eu chamo organização, é empresa, gente, é empresa, escola, hospital, enfim, todo e qualquer processo produtivo de serviços aí, tá certo? Então, o estratégico ele é mais macro, né? Aquele momento que a organização ela volta os olhos para fora e começa, né, a pensar o que está acontecendo. E aí ela começa a fazer planos ali para o interno, e quando ela traz para esse interno, passa a ser o tático. Né, ela passa a ser mais específica, o interno ali, trazendo do estratégico, né, elementos de fora que começam a ser trabalhados e aí começam a ser aplicados, não, assim, como que vamos aplicar essas exigências, chegando então no nível operacional, no faça-se. Olha, a gente viu que as novas técnicas de venda está acontecendo isso, né? Então vamos planejar como vamos conquistar mais clientes. Então, o operacional, nós temos essa cartilha aqui de procedimentos aqui, né? Vai ser feito dessa forma, aplica-se dessa forma, tá certo? Então, de forma bem rasinha mesmo, né? Assim que eu estou Ô, explicando. Leila, Oi, eu gosto sempre de pode falar. dizer, né, que para os alunos aí fixarem bastante que o estratégico é como se fosse aquela visão de helicóptero, né? De Ah, cima, do ótimo. macro, do total, né? Eu Uhum, só enxergo de sim, cima, coisas acontecendo, os pequenos detalhes não estão no nível estratégico, né? Estão, sim, é uma visão ampla, grande, né, da exato. empresa. Que vai afunilando, né? Vai afunilando ali, Afunilando indo para o até tático chegar no e o específico no operacional, operacional. no Uhum. específico, não. Perfeito. Esse exemplo do helicóptero nossa, é uma figura assim que dá para entender perfeitamente o que, que se trata. Uhum. Então, o estratégico, que depois vai afunilando até chegar no operacional, que é exatamente aquilo que você deve fazer para A ação, né? chegar. É assim, Uhum. Sim, é legal. isso aí. Obrigada, Ismar. E aí, pessoal, passando aqui, né, para as disfunções, né? Disfunções assim, quando a coisa dá errada no poder, né? Então, nós temos tantas disfunções comportamentais, né? Aí, assim, de posturas que se tem dentro da organização,
quanto a equipe em si, né, relacionamento interpessoal, ou postura de, assim, ética, questão de ética e moral, em todos os sentidos, também aí você começa a ver disfunções no sentido de assédio, então é uma série, até inclusive na UA ela fala vários exemplos dessa parte de comportamento, então você pode ter uma disfunção comportamental quando fala nesse sentido, é de toda a organização, tá, gente? Não é diferente dessa próxima, desse próximo aqui, dessa próxima engrenagem, que é a gerencial, né? De repente você pode. A gerencial não é só com relação às pessoas, como que o gestor se lida com as pessoas, mas também disfunções ali de poder, no sentido de conhecimento, de aplicação errada de conhecimento, como que eu posso dizer, de comprometimento tático também, né, para ser aplicado. Então, é algo muito mais focado no fazer, né, a gerência ali, no fazer o que é preciso, certo? E a disfunção de planejamento, pronto, essa era a palavra que eu queria. Na parte gerencial, é disfunção de planejamento. Então, são retrabalhos que acontecem, né, porque o plano não foi nem desenhado corretamente, tá? E aí nós temos a econômico-financeira também, porque dentro disso tudo, se há uma disfunção ali, a empresa que gasta mais do que ganha, ou então os processos produtivos não estão de acordo, tá? Então, assim, começa a dar impactos tanto na parte econômica como financeira. Colegas, alguma coisa, alguma complementação? Eu tenho uma pergunta para você, Leila. Sim, Amanda. É uma pergunta. A questão da centralização Sim. e da descentralização é algo que ele é algo assim que ele é estanque ou ele está muito relacionado ao tipo de negócio, ao tipo de empresa, ao tipo do momento, essas decisões rápidas, elas podem ser compartilhadas, se eu tenho que tomar uma decisão muito rápida, dependendo do tipo de negócio, tipo de empresa, eu tenho mais tempo de compartilhar isso, de ser algo descentralizado. Como é que Uhum. eu poderia dizer onde eu consigo aplicar, ou até onde eu poderia dizer que, às vezes, centralização não significa algo ruim, né? Para o negócio ou para um determinado momento que exigiu uma decisão rápida. Sim. É interessante, né, Estevão, que a gente passa batido da coisa, daí os exemplos, essas reflexões que muitas vezes a gente faz, se a gente tem uma aula só a respeito do assunto. E a sua pergunta foi excelente nesse sentido aqui, ó. Gente, se centralização fosse problema, ela estaria na disfunção organizacional e não num conceito de poder. Então, isso que o Estevão está falando, a questão de uma gestão ser centralizadora ou descentralizada, né, descentralizada, ser mais coisa, vai da cultura da organização. É isso, eu vou até às vezes repetir algumas palavras suas, tá, Estevão? Vai depender da cultura, vai depender da ocasião, vai depender do que está acontecendo, vai depender do que está acontecendo assim de emergência ou não, como você falou, isso dá tempo de eu planejar, então vamos lá. Só que mesmo assim tem organizações que, pela cultura dela, o poder é centralizado. Ele é assim, as decisões vão ser tomadas ali por um núcleo, né? E isso é um problema. Só vai ser um problema, só vai ser identificado como um problema se a organização começar a dar problema, por exemplo, econômico, financeiro, ou algum problema comportamental, gerencial de falta de planejamento, ou miopia, né? Aquela empresa que não enxerga, porque fica só naquele núcleo, aí sim. Agora, a mesma coisa, tem que ser, nós temos que ter uma gestão descentralizada. Será? Será que a gente precisa ter mesmo? Que nem você mesmo falou, né, Estevam? Se eu tenho uma emergência, algo assim, uma decisão rápida para tomar, não tem como reunir uma galera ali para a gente pensar o que vai fazer. Muitas vezes vai ser um núcleo ali. O gestor, lógico, ele tem que pelo menos pensar junto com uma outra pessoa, né? Essa questão assim de ficar pensando, decidindo sozinho, isso aí acaba sendo. Eu fico pensando, eu queria uma palavra. Isso impacta em incompetência.
né? Mas assim, acaba sendo uma decisão errada, ficar pensando as coisas sozinho. Centralização também não quer dizer isso, tá, gente? Centralização é aquela coisa do pequeno, pode centralizar numa pessoa só, como, né, no sistema de governo, né? Presidencialismo, é o presidente da República que vai lá e dá a martelada final, tá certo? Então é diferente do parlamentarismo, que tem um grupo de pessoas ali que vão discutir. Na empresa, a mesma coisa, você vai lá ter o presidente da empresa, ou qualquer outro nome, né? O presidente que vai dar a cartada final ali. Mas aqui não estamos falando, e foi muito boa essa pergunta do Estevão, porque não estamos falando de coisa, o que que é bom, o que é ruim. Depende. Muita das coisas que a gente fala dentro de organização, né, sistema, mas depende. Depende, né, do que vai. Empowerment, depende. Eu vou dar poder para uma pessoa. O cara acabou de chegar, acabou de se formar, vou dar Uhum. uma baita de uma responsabilidade para ele. Isso aí não é empoderamento, isso aí é abdicar. Né? Você joga abacaxi Uhum. naquela pessoa, descasca aí. Nunca viu um abacaxi na vida, mas vai lá. O negócio é trocar a roda do carro rodando. A gente às vezes tem que fazer isso, mas o empowerment é importante, não sei, né? Então depende muito e ter essa sensibilidade, pessoal, para decidir se para verificar se o ideal é ter uma gestão centralizada, descentralizada, se vai ali delegar algumas atividades, funções, responsabilidades para o empregado, isso aí é muita perspicácia. O gestor empresarial precisa estar muito atento a várias nuances aí em cultura, enfim, da organização. Não sei se eu respondi, falei um monte de coisa, mas não sei se eu respondi, Estevam. Sim, perfeitamente. Tá ótimo. Bom, eu vou passar aqui então para unidade 10, né? Que nós temos aqui aquela palavra que o Estevam gosta muito, né? O fluxograma. Ele adora isso aqui, Aham, né? Aí você já aham. vai se preparando. Você sabe que eu fui procurar outros nomes para isso, e é interessante, fazendo parênteses aqui, né? Que os alunos não devem estar entendendo muita coisa, mas já já vocês vão entender. Você sabe que dentro do PowerPoint, eu fazendo isso, o negócio chama fluxograma ainda. No PowerPoint, sabe assim, fluxogramas. Aí tem lá um monte de coisa, de setinha, de caixinha, de não sei o quê. Daí eu lembrei na hora de você. Mas vamos lá. Na unidade 10, gente, nós vamos ver as técnicas de representação gráfica, tá? Então, assim, que tipos... Eu sei que tem muito exemplo nessa UA, gente. Eu não trouxe aqui, porque, assim, é coisa de estudo mesmo. Então, tô aqui trazendo pontos principais para vocês, para a gente pensar, mesmo porque só o fluxograma em si, ele já tem outros nomes, né? E tem vários modelos, enfim, né, que são aplicados. Tá? Então, o ideal é uma unidade grande, então o ideal chega lá, estuda, conheça e tudo mais, mas procure, parece que é um clichê, mas procure entender a aplicação, né? Porque aqui a coisa é muito rápida, mas assim, o que eu posso dizer para vocês é entender a aplicabilidade, porque jamais você vai encontrar numa prova, seja daqui do curso, ou seja de um ENAD, um concurso público, assim, ah, qual o nome desse diagrama, não sei o que, blá, 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 blá. Assim, alguma coisa específica, sabe, conceitual muito específica, tá certo? Então, atente-se, assim, à aplicabilidade do negócio, não o nome, assim, coisa em si, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima, né? Questão aqui, ó, nós temos os gráficos, né? Os gráficos são aquelas representações, eu ia falar de figuras, né? Assim, não exatamente, nós temos os gráficos em vários formatos. O ideal seria eu estar mostrando aqui, mas, né, é coisa do tempo mesmo, mas a gente tem aqueles em barra, linhas, pizza, enfim vários tipos. E para que isso é? Qual que é o objetivo dos gráficos, da demonstração dessa técnica de representação? É ajudar na análise, na apresentação de dados, informações, números, porque por ele ser uma figura ali, né, não é um texto, é uma figura, é isso que eu tô chamando ali o gráfico de figura, não no sentido de desenho, né, mas então, por ele ser uma figura, uma imagem, pronto, melhor assim. Pelo gráfico ser uma imagem, ele acaba trazendo para a gente informações de forma muito mais rápida
do que se a gente fosse ler um texto. Eu vou dar um exemplo para vocês do meu TCC, né? Que o que eu escrevi ele faz mais de 20 anos, né? Deixa quieto. Mas assim, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa, né, uma determinada pesquisa lá com pessoas que usavam muito internet, chats e tudo mais. E eu coloquei os dados assim, tipo, foram 50 homens e 40 mulheres, as idades eram isso, não sei o que, tudo. Eu coloquei todas essas informações num texto. E aí, quando a minha professora, a minha orientadora viu, eu falei assim, Leila, vamos colocar isso em tabelas, em gráficos, em coisas, vamos fazer isso. Gente, como que limpou, sabe? Que você bate o olho, e você já sabe, tá, tô vendo aqui nesse gráfico, tem tantos homens, tantas mulheres, a idade é desse jeito, eles entenderam, eles concordam com tal coisa, eles não concordam, tantos por cento entendem essa situação como positiva, outros por cento como negativa. Então, assim, você, num texto, né, tudo que é palavra, né, acaba escapando um monte de informação. Agora, se você tem uma imagem, né, a sua ideia é captada de maneira muito mais fácil. E aí, na ordem ali, né, nos tempos ali dos pitches da vida, né, que assim, você tem 1 minuto para defender a sua ideia, o gráfico, então você bota um gráfico lá e só com ele você consegue mostrar, né, então um antes e depois, né, uma demonstração ali de vendas, né, como que estava antes e agora como que tá, melhorou, piorou, como é que é, então, ao invés de um texto, você descrevendo aquilo, é claro que você tem que saber descrever aquilo, mas para mostrar, principalmente numa apresentação, num relatório e tudo mais, é para isso que ele precisa. E requisito, gente, ele precisa estar adaptado ali, ser claro, objetivo, aquilo que ele se dispõe, né, a comunicação que ele se dispõe a fazer, tá? Lotacionograma, gente. Essa técnica de representação gráfica para pessoas, né? Segundo aí a unidade, o RH utiliza isso para ver onde que está lotado mais pessoas, qual que é o maior departamento, né? Quantos homens, quantas mulheres e tudo mais, e acaba usando também dessas representações até gráficas também, como o próprio nome da unidade diz, para isso. Sendo muito sincera com os meus colegas aqui, com vocês, alunos, eu venho de RH de metalúrgica, né? Mesmo nos meus tempos de consultoria aí para seleção de trainees e especialistas e tudo mais, sempre foi para metalúrgicas, então assim, né, assim, o meu ramo é esse. Eu nunca utilizei esse termo, tá, pessoal? Eu nunca assim, eu fui conhecer esse termo aqui no curso, eu juro para vocês, me condenem, me julguem, mas eu, como RH, né, assim, ainda mais lotação de pessoas, né, assim, onde que as pessoas, eu nunca tinha visto. É muito bom como é que o professor ainda continua aprendendo, né? Não sei, vocês Sim. já tinham visto? Não, sinceramente, assim, não. Esse termo não. Então é Bem, não, Leila, diferente. Não é, é também. diferente É, mesmo. é, é bem fácil de entender, né? Mas acho que talvez a gente até tenha visto alguma coisa parecida, mas não ligando ao nome, né? Uhum. Sim, sim, exatamente. Esse nome específico, não. É, Porque o que eu sempre utilizei foi questão de representação gráfica, o próprio gráfico, né? Ou o é. tal do fluxo. Aí, do tal do fluxograma, Estevão, conta pra gente quais são aqueles nomes, como que o fluxograma é um termo, assim, bastante antigo, a gente usa bastante, acho que virou um vício de linguagem, né? Eu sou uma que usa muito esse termo, como que ele deve ser chamado realmente, o nome atual, mais moderno, mais assim, né, que está de acordo ali com o mercado, porque a gente faz essas atualizações, a gente faz esses paralelos. E aí, conta pra gente, Estevam. Bem, PPMN. a questão BPMN, né? Aham, Que a gente chama de evolução. Eu vou tentar explicar bem rapidamente. claro, O claro. fluxograma, ele sempre foi trabalhado dentro da área da ciência da computação, né? Que eram os fluxos de como que a informação ela é tratada, como Sim, que ela caminhava, as decisões, né, e etc. Então ajudava a gente a fazer a definição de um sistema ou como o sistema deveria funcionar. sim, Quando houve lá aqueles grandes problemas nos Estados Unidos da bolsa, lá muitos anos atrás, né, que é o Oxley, não sei quem já viu o Suburban e Oxley, né, que houve aquele problema da bolsa, então o governo norte-americano colocou uma regra
para proteger aí as empresas, né, de capital aberto para os acionistas. E aí criou-se então um cara chamado, que estava com a palavra agora na minha boca, governança. Governança. Né? E Uhum. a governança, dentro dessa aí, ela falou, alguém tem que ficar responsável por isso. E ficou aquela briga, quem da empresa vai ficar responsável pela questão contábil, a questão administrativa, a rastreabilidade, etc, etc. E aí colocaram isso na mão da área de TI. E a área de TI, então, o que que ela fez? Ela pegou, então, a TI, ela subiu de patamar de apenas operacional para trabalhar no estratégico, que é a governança, hoje que a gente chama de governança de TI. E a governança de TI, ela ficou responsável por construção dos processos. E o que ela fez, então? Ela trouxe o fluxograma para o nível estratégico, tá? Uhum. Mas ela adaptou isso e criou-se, então, os conceitos ainda do fluxograma, eles ainda são usados, mas dentro de um contexto diferente, que a gente chama de business process, né? Que é o quê? O desenho de gerenciamento de processos, que a gente Uhum. chama de BPMN, É. que a gente usa piscina, raias, os atores, né, os desenhos, onde inicia, para quem vai, as decisões, mas ela não é mais aquele fluxograma lá do passado, da minha época que eu tinha 20 e Sim, poucos anos de idade. sim, sim. Né? Exato. E, Que é bem diferente do que a gente apresenta, o que você está na unidade 10, né? Assim, isso foi muito, muito importante, assim, você ter contado esse histórico aí, porque ele traz esse contexto e também a gente vê que, assim, o que temos ali é uma representação do que eu tive também lá nos tempos lá que eu me formei. é, Idem. Idem. então, tem até cursos nossos da FATEC, só para os alunos saberem, né, tal, que tem uma disciplina chamada modelagem de processos. Ah, sim. Tá? Essa modelagem de processo e algumas disciplinas de alguns cursos nossos, justamente eu trabalho, eu já lecionei essa disciplina. A Uhum. ferramenta que nós usamos é o BPMN o tempo todo, que é o que? O aluno aprender a escrever os processos utilizando ferramentas, softwares, né, que utilizam os conceitos do BPMN ou BPMN2. Se alguém quiser depois pesquisar ou até depois a gente A pode gente pode, mostrar de isso repente, também. disponibilizar lá no. Se você tiver algum. Mas a gente pode disponibilizar lá no material complementar. A gente coloca lá, né? A gente sinaliza o A, né? E aí eu subo, né? Você colocando lá no grupo, eu já subo lá para os alunos. Mas isso aí é além de prova, tá, gente? Não Sim, tem. Não se preocupem com isso. Como eu disse, é um complementar, né? Legal. Bom, eu acredito que daqui da minha parte, por enquanto, tá tudo ok. Eu vou parar de compartilhar, certo? Uhum. Agora a Agora UA vocês, né? 11, sou eu, é Uhum. a minha vez. sim, é a sua Ah, vez. A gente vai encerrou. encher ele de pergunta, né, Ismar? Agora é a vez do Idem. Ismar perguntar. Ah, É isso aí. Truco! eu tô São dois no sentindo Enem. aí que falar, vamos pegar quem agora? Ah, é isso É isso mesmo. aí. Vamos tirar dois ou um. É, Vamos lá. mas tô vendo aí que quem apresenta sempre fica na zona de tiro, viu, gente? Aqui, o apresentador é aquele que vira o alvo de todos. Como vocês não Tá estão metralhada, aqui, né? né? Então, Vamos os lá. meus colegas estão fazendo o papel de vocês aí, tá, gente? Com Então, certeza. a responsa é muito maior. Com certeza. Você vai compartilhar ou eu compartilho daqui? Acho que é melhor você compartilhar. Se você quiser mexer, alguma coisa assim. Tá, deixa eu ver aqui só um detalhe, onde é que eu compartilho aqui, porque deixa eu Peraí, fechar deixa eu esse ver se tá. cara. Não, Só um acho que minuto você aí, já gente. tá Ah, tá aqui, como tá aqui. apresentador. Deixa eu achar ele Achou? aqui. Eu tava conferindo se você tava Deixa eu como. achar ele aqui. Peraí. Deixa eu trazer pra cá. Porque aqui é assim, gente. É ao vivo e a cores, tá? Com certeza. É super, super tranquilo. Porque assim, você compartilhando, se você quiser mexer em alguma coisa, rabiscar e tudo mais, você consegue. Se eu Deixa eu compartilhar. ver. Ah, tá aí, né? Tá na tela aí, não tá? Melhoria de Tá aqui. processos? Deixa eu ver. Deve estar. Tá sim. Tá sim.
Tá aí, Tá, né? tá no seu software, não sei se ele tem modo apresentação ou se é assim mesmo que você quer. Não, é desse jeito mesmo. Isso, agora tá perfeito agora. Então tá Tá bom. perfeito. Bom, então, gente, estou aqui na UA11, tá? Então, só para vocês se localizarem. Agora há pouco, a gente falou sobre processos, né? Todas as empresas, seja ela qual tipo de negócio ela seja, qual tipo de ação, se ela seja serviço, indústria, comércio, né, terceiro setor, ONGs, se ela é uma empresa pequena, médio, pequeno, grande porte, tudo é processo. Até nós estamos aqui dentro de um processo, tá? Vocês estão dentro de um processo de aprendizado, um processo de compartilhamento e etc. Então, tudo é processos. Só que os processos nem sempre, tá? Eles podem ser eficientes, tá? Pode ser que aqui ficou um pouco grossa a figura aqui, mas dá para ter uma ideia. Nem sempre eles são eficientes de fato. E como é que a gente sabe se ele é eficiente ou não? Medindo, tá? Tudo tem que ser medido. Até a nossa performance aqui, em teoria, ela poderia ou deveria ser medida em termos de eficácia, em termos de efetividade, em termos de apresentação, em termos de forma de demonstração, a fala, o conteúdo, tudo pode e deve ser medido. Então, a melhoria ela só ocorre quando eu detecto um ponto de que eu posso mudar algo. Tá? E essa mudança, ela sempre visa aí um cara que a gente chama aí de qualidade. Tá? Sempre a gente visa a melhoria da qualidade. Então, se a aula do professor Estevão, vou pegar o professor Estevão aqui para. Porque é ele falando dele mesmo, então não tem problema, né? Se a aula do professor Estevão não é tão boa assim, ele sabendo, ele medindo, ele verificando a eficiência do processo dele, se foi boa ou não, ele pode melhorar a qualidade dele. Seja na forma da fala, na forma da escrita, na forma da explicação, na tonalidade da voz, enfim. Então, ele pode melhorar a qualidade. Então, toda melhoria visa, entre outras coisas, o aumento da qualidade, que também aumenta a eficiência do trabalho executado. Acho que está claro isso, né? Se você estuda com qualidade, isso vai ser demonstrado como? A eficiência vai estar onde? Na nota que você tira ou nos conhecimentos que você adquire. Com isso, você reduz desperdícios, que é o terceiro ponto aqui, ó, que a gente está colocando aqui. Ó. Reduz desperdícios. Então, não adianta o aluno estudar 10 horas por dia, tá? Porque, de repente, ele está estudando 10 horas por dia de uma forma ineficiente. Às vezes, se ele estudar 1h30 por dia de uma forma eficaz ou eficiente, ele vai produzir um resultado, uma qualidade melhor do que de uma outra. Mas isso tem que ser medido. Como é que a gente mede? No caso seu, aluno, pela sua nota, pelo seu conhecimento, tá? Essa melhoria, ela traz então um padrão. Você constrói um padrão. Só que, de novo, né? E até está aqui na frente aqui, que a gente vai falar sobre isso aqui, ó, né? O padrão, ele pode e deve ser sempre melhorado. Numa empresa, então, os processos, eles sempre podem e devem ser melhorados. Há muitas empresas que param no tempo. Há muita gente que para no tempo, né? Eu vou contar aqui um segredo só entre nós aqui e a torcida do Corinthians, tá? Eu fui intimado pelos meus filhos a mudar a minha rotina de vida. E aí, entre outras coisas, eles mandaram eu para fazer academia, eu e a esposa. Estou na 4ª semana. Né? Então, eles estão até pagando. Eles estão mudando todo o meu processo. Aquela barriga que eu tinha, diminuindo. Os meus músculos que estavam definhando, eles estão melhorando. A minha postura, estou parecendo até já meio atleta já, sabe? Porque os processos estão em constante mudanças. Os meus músculos, a minha respiração, a minha forma de proceder, minha alimentação, tudo isso é o quê? É algo que eu planejo
executo, verifico uma melhoria e ajo, né? Que é o PDCA. Bem, então, tudo pode e deve ser melhorado. Eu posso melhorar, você pode melhorar, a empresa pode melhorar, o processo pode melhorar. Como que a gente percebe isso então? Aí nós falamos dos indicadores, né? Os indicadores que nós temos aí. Os indicadores, então, eles vêm para nos fazer o quê? Lá na empresa que nós trabalhávamos, nós tínhamos lá na ISO de qualidade, né, na ISO 9000, as reuniões de análise crítica. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, análise crítica, no mundo da gestão da qualidade, SGQ, né? Gestão do sistema da qualidade, análise crítica. Se está acima, se está abaixo, onde está dentro dos indicadores, né? A gestão à vista e as tendências. São 3 áreas que eu vejo como está o meu processo, onde estão os meus problemas e o que eu faço, ou qual o problema que eu vou encontrar daqui um mês ou daqui um ano se continuar dessa mesma forma. Então, tudo isso está dentro do aspecto de melhoria. Ó. Pilares, as ideias, um deles, uma ferramenta, o PDCA, uma outra ferramenta que eu uso, que são os indicadores, tá? E também aqui as ferramentas que eu uso para melhorar. Onde está o fluxograma, a gente pode ler aqui o BPMN, né? Mas eu tenho o CIPOC, 5W2H, os POPs, que hoje é muito usado em várias empresas, né? Que são os padrões de operações, né? O checklist, se as atividades estão sendo feitas, de que forma estão sendo feitas. E a gente percebe tudo isso quando nós vemos aqui a utilização do Kaizen. Tanto se fala, né, desses modelos orientais. O Kaizen, ele vem, então, dentro desse conceito também, que é o quê? Definir as necessidades, saber as necessidades, avaliar. Olha, eu tenho que saber, eu tenho que avaliar, eu tenho que analisar, eu tenho que melhorar e eu tenho que controlar. Você percebe que, ó, eu tenho que definir. Tá vendo o Kaizen aqui dentro do PDCA? Definir. Eu tenho que medir, avaliar, verificar. Aí eu tenho que analisar, está dentro dele, melhorar, agir. Como é que eu faço isso? Né? O controlar aqui, o melhorar, o executar. Então, dentro disso tudo, gente, as empresas, na sua forma de melhoria, ela deve encontrar quais são, ou quais são ou melhor, ou os melhores ferramentas, as melhores indicadores, para que elas possam tomar decisões que levam a uma radicalidade ou uma inovação. Fazer radical, uma transformação total, tá? Deixar aquele modelo de lado, aquele processo, jogar ele fora e construir um totalmente novo, ou pegar o processo que eu tenho e inová-lo, tá? De uma forma incremental, tá? Que é o quê? Colocando mais alguma coisa dentro dele. O que vocês... vou chamar aqui, eu não vou... No bom sentido, tá, gente? No bom sentido, viu? Ismar e Leila, vocês aprenderam com a minha aula alguma coisa ou ficaram com dúvidas? Para mim foi super claro, inclusive o exemplo do novo processo, né, que você está passando aí, que seus filhos o obrigaram, foi assim, foi muito claro, assim, foi muito, foi bastante didático que eu quis dizer, né? Foi porque a gente saiu um pouco dessa coisa de indústria e tudo mais e, né, você está fazendo uma avaliação, né, da sua Eles me avaliaram vendo aquela gordura visceral, né? Ah, não, Tô E falando pela assim, a gente tá fazendo avaliação do seu, que você, a gente sempre tá sendo avaliado, né? avaliado, exatamente. Vocês estão me avaliando aqui, né? Também, Sim, sim. para ver o que eu Não. preciso melhorar. Legal. Ismar, posso Ô, continuar? Estevão, ô, Eu. Estevão, legal, muito interessante a sua apresentação aqui, tá? Esse exemplo que você trouxe também, um exemplo prático aí também, que eu acho também que eu estou no mesmo caminho que você. Mas eu estou tentando também, tá?
Mas eu só queria fazer uma contribuição, viu, Estevão? Você falou muito Claro. bem aí. É só dar uma contribuição para quem está nos ouvindo aí. A questão do PDCA, né? Que um outro nome utilizado na indústria também atualmente, que é o DMAIC, DMAIC junto com o Sim, Seis Sigma, né? sim, Não sei se, né? Que é basicamente a mesma coisa, porém de uma forma de dizer um pouco diferente, né? Com rigores, com controles, né? Um sistema mais novo, assim dizer, né? Que é muito utilizado nas empresas atualmente. Mas de resto é isso mesmo. E as ferramentas e tudo mais. Você fala de algumas ferramentas aí que eu vou comentar mais no finalzinho também sobre alguma. Porque, na verdade, está tudo interligado, né? sim. Os assuntos, né? Um assunto puxa outro. Mas é isso, tá? Obrigado, Ismar, mas é isso mesmo que você colocou, obrigado. E como você bem disse, aqui os assuntos estão interconectados, né? Estão Uhum. linkados. Porque a gente está falando de gestão, né, gente? Gestão É. empresarial. Estamos falando de várias ferramentas, de várias formas da empresa ser o que ela é, né? E, infelizmente, eu também trabalhei com consultoria e trabalho com consultoria também. Há muitas empresas e há muitas pessoas que passaram por faculdades, mas elas não fazem uso de nenhum desses recursos até hoje. Eu não entendo isso, né? Mas Uhum. vamos deixar isso para lá. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos para a número 12 aqui. A número 12, deixa eu ajustar aqui novamente. Ela fala sobre três assuntos: documentos, que é o número 1, formulários, que é o número 2, e manuais, que é o número 3. Tá? Alguma vez, aí eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer por ser discreto, né? Mas será que algum de vocês já alguma vez foi entrar em algum lugar e alguém pediu o seu documento? Você já com 20 e poucos anos, falou, não, você é de menor. Cadê seu documento para ver? Né? Para comprovar que realmente você tem 18 anos, com essa carinha de 16, 15, né? Bom, comigo nunca aconteceu, então não é o meu caso, né? Então a minha cara Eu já, você também não. também É, não. Eu, não, nunca aconteceu isso. Muito eu pelo tinha contrário. esperança. Acho que se eu quisesse entrar com 12 anos em algum lugar, eu entrava. Ah, é desse Ah, jeito. Mas achava bom, achava bom. Agora, se hoje falam que a gente tem mais idade que daí, aí a aí coisa não, o muda, bicho né? pega, realmente o bicho pega, é verdade, né? É. Mas, mas vamos lá. Documentos. A gente então, dentro desses três assuntos aqui que fala o A12, o que é um documento? É algo escrito. Se a polícia para a gente, a primeira coisa que ele pede é o quê? Documento, né? Cadê o documento do carro? Cadê a habilitação? Quem é você? Né? Cadê o seu diploma? Cadê sua foto? Cadê? Por quê? Porque o documento ele tem a capacidade de comprovar algo. Ele demonstra algo. Ele diz algo. Ele afirma algo. Por isso que o documento ele tem valor. Algo que não tem valor não é um documento, né? Um rabisco de papel de pão muitas vezes não tem valor. Mas se você pega lá um RG, agora a nova identidade civil, ou a carteira de motorista, ou o boletim da faculdade lá, a ementa, etc. Isso é um documento. Ele tem um valor. Para alguém, isso representa um valor. E esse documento, ele te capacita ou não a você ser alguma coisa. Ou você mostrar alguma coisa através disso. Você demonstra algo através disso, né? Então, também, a documentação ela me ajuda a me comunicar. Muitas vezes você diz quem é sem falar quem você é, pelo título. Ah, fulano, doutor fulano. Nossa, então ele é alguém, né? Doutor. Então, gente, é uma pessoa, entre aspas, diferenciada. Vamos colocar assim. Então, a documentação, ela tem uma importância, gente, dentro daquilo para que ela se propõe. Tá? Por isso que tem empresas que elas têm documentos e esses documentos, para dentro daquela empresa, elas têm um significado, uma significância, um valor. Então, é tratado como um documento. Um outro tipo que nós vemos aqui é os formulários. Tá? Os formulários, o
Quem nunca preencheu o formulário aqui, hein, Ismar? Quantos formulários você preenche de vez em quando, hein? Ou Bastante, hein? diariamente? E agora online mais ainda, né? Não vem um Forms da vida lá? Sim. Né? Toda hora vem um Forms, Recadastramento anual. recadastramento anual, vem lá, do IANSP, E talvez por do ter, por ter isso online, pela facilidade que tem, acaba se aparecendo mais, né? Tudo vira formulário, né? tudo. E qual a vantagem do formulário? Olha, Registro de informações. sim, né, da gente é, primeiro estruturar as informações, os dados, vamos chamar de dados, não é? Estruturar dados, a coleta de dados. Né? Quem de nós aqui, vocês alunos, né, estão no quarto, logo logo já tem que fazer o seu TG, né? O seu TCC. Gente, vocês vão fazer pesquisa, vocês vão fazer uma pesquisa estruturada, vocês vão usar o quê? Formulário. Vocês vão construir um formulário, um Forms, no Teams ou no Google, aí não importa. Então, o formulário, ele é um instrumento, deixa eu voltar aqui, que esse cara aqui não ficou legal, né? É, você tem aqui um instrumento de uma forma de você coletar dados. Tá aqui, ó, dados fixos e variáveis. Por quê? Porque a forma de você buscar a informação, onde você vai buscar a informação, ela tem que vir de uma forma que você consiga estruturá-la, de uma forma que você possa entendê-la, de uma forma que você possa, vamos assim dizer, restringi-la, né? Tipo, colocando opções claras, não deixando para que alguém coloque de qualquer coisa. Isso ajuda na entendimento da comunicação escrita. Né? Eu ia escrever aqui comunicação escrita. Vamos colocar aqui. Escrita. Tá? Então, isso aqui é importante. Correto? Não fica uma coisa só verbal. Você tem algo documentado em relação a isso. Por que, então, eu uso os formulários além de eu ter ser um instrumento, além de eu coletar dados fixos e variáveis, além de eu ter uma comunicação, estabelecer a comunicação com alguém de forma escrita? Para ter um padrão. Então, o meu padrão aqui, ele é importante. Eu posso usar o mesmo formulário para 5.000 pessoas preencherem. Hoje, a Leila falou do RH, né? Hoje na área de, quando fala de seleção tem duas áreas, recrutamento e seleção, RS, eu lembrei, RS, né? Eu posso ter 5.000 currículos, todos eles estarão organizados da mesma forma, porque eles estão padronizados. Então, se eu preciso fazer uma captação, eu posso usar dos dados colocados que eles estão padronizados, isso me ajuda. Muitas vezes exigências legais, como foi colocado aí muito bem, os recadastramentos. O governo nos manda, de tempo em tempo, nos recadastrar, quer saber se está vivo ou não, né? Se mudou alguma coisa ou não. Organizar. Gente, novamente, quem trabalha com gestão de recursos humanos, como eu organizo 10.000 currículos, 20.000 currículos? Então, eu tenho o quê? Um armazenamento. Eu transformo esses dados num banco de dados. Vamos escrever aqui, banco de dados. Banco de dados. Certo? E também eu posso usar os mesmos relatórios para treinamento. Então, é uma forma também disso. Eu uso formulários, Ismar e Leila, todo final do semestre eu mando um link para os meus alunos para eles me avaliarem. É um formulário que eles podem falar bem ou mal de mim, de forma anônima, das minhas aulas, da minha postura, da minha didática, das minhas avaliações, né? Da minha forma de ser, da minha forma de agir. Então, é uma forma que eu uso também para me autotreinar, para saber o que eu preciso melhorar em mim mesmo, através disso. Tá claro até aí? Não. Ok. Os requisitos, então. Gente, tem gente que faz formulário de qualquer jeito, né? Já viu lá? Coloca nome com 30 espaços lá.
Né? Se é Dom Pedro I que for escrever o nome dele, não cabe. Né? Então, por quê? Dom Pedro de Alcântara, ele vai embora. Então, espaços adequados. Gente, pensa antes. Então, vamos até colocar uma observação aqui. Vamos falar aqui, ó. Planeje os espaços. Né? Não faça sem planejamento. Se você fizer sem planejar, você vai ter que reter trabalho. Sequência lógica, né? Nome, idade, estado civil, tudo tem uma sequência. Use a sequência lógica daquilo que você quer construir. Seja entendível, né? Para que a pessoa saiba. E antes de mandar para frente, né? Antes de postar o trabalho lá no Teams, para o professor ver, ó, professor, mandei o trabalho. Aí, igual agora, estou com um TG aqui na mão que tem umas observações estranhas nele, que alguém fez. Você revisou antes de me enviar? Não, né? Então, aqui até eu poderia arriscar aqui a impressão aqui, né? No mundo que o Ismar falou. Revisão antes do envio. Envio. Para atualizar a linguagem de hoje. Certo? E as etapas que você tem para finalizar a parte de formulários é, gente, levantamento daquilo que você quer. Saber o que quero. Ou saber o que eu quero. Né? Vou colocar mais aqui. Saber o que eu quero. Layout. A apresentação. A impressão. Vou mudar aqui para atualizar. Estamos no século 21. Então, cadê minha caneta? Minha caneta. Não, não é essa, é essa. Então, a impressão vou colocar aqui. Vou chamar de postagem. Postagem. E o controle disso, que é o quê? As regras. Vamos colocar regras. Que você coloca. O que vocês acharam aí? Em termos de formulários. Ficou claro isso? Esse monte de rabiscado aí? Faz sentido? Isso aí facilita, né, Estevão, né? Ir construindo junto, assim, e mostrando, com Uhum. certeza facilita o entendimento. Certamente. Inclusive, interessante, né, Estevão? Você veio tratando aí, mostrando como é que realmente está desatualizada a questão assim dos termos, desatualizado não muito, há um tempo não muito para trás, né? Que as coisas mudam com uma grande rapidez. Tudo que você colocou aqui, com certeza, daqui uns 2, 3 anos já vai estar de novo. Do jeito que a tecnologia está avançando, já muda de novo. Então, isso mostra como as coisas estão Sim, mudando com uma grande rapidez, né? com certeza. O Dá Ismar para usou a... perceber. Desculpe, Ismar, pode falar. Não, é isso, dá para perceber a evolução das coisas, É. só pelo que você foi riscando e recolocando aí, coisas que a gente não usa muito hoje e estamos mudando, né? Sim. O Ismar falou uma palavra muito importante para mim aqui. Rapidez. Vamos ser rápido agora aqui. Senão, né, o Vamos tempo lá. já vai acabar. Já estamos batendo na 1 hora Já, já. então, vamos lá. É, Tipo de vamos lá, manuais. Rapidamente aqui, gente. Vamos mostrar os poderes de vamos lá. síntese. Vamos ver se o Estevão sabe fazer síntese. Organização, né? Planejar. Organizar e se planejar. Tipo de manuais. Os manuais, então, eles têm uma ideia, gente. Eu nem vou ler cada um deles aqui, mas é estabelecer padrões. Quem já comprou alguma coisa e nunca leu o manual? Quem comprou um carro e nunca leu o manual? Opa. Olha, eu leio tudo, até bolo de remédio eu leio, viu? Aí, tá vendo? Ó, Tudo, Não, se eu ler tudo. bula de remédio, eu gero todos os sintomas que estão ali, até inclusive do Eu jeito que eu leio, entendi errado, eu vou gerar aquilo que eu entendi, não o que ele realmente. eu leio tudo. ah, Não, tá certo, tá certíssimo. Os manuais são com certeza. A gente fala tanto isso em TG, em PI, né? A gente fala aham. bastante aí, tem que ler, com Estão certeza. vendo aí, Com certeza. alunos? Tá vendo que a professora É. fala uma coisa e vive outra? Não, de carro eu não de carro eu não leio, não, mas do TG e do PI eu leio. Ah, Com ah, certeza, porque senão, porque é o trabalho, né? A gente trabalha ah. com isso.
Dirigir precisa de conhecimento. Mas vamos lá. Não, Manuais, claro, gente. claro. Manuais, eles servem para a gente saber. Tá? A ideia deles é a gente ter conhecimento. Tá? Isso é importante. Então, o conhecimento, muitas vezes, ele é obtido quando você estuda. E você só estuda algo que já está escrito, organizado. Por isso que muitas empresas usam os manuais de uma forma de ensinar e multiplicar conhecimento. Tá? Tem até uma disciplina, em algumas disciplinas, não é? No GRH tem uma, chamada Gestão do Conhecimento. Né? Gestão de conhecimento usa muito questão de manuais. Gente, fechou esse assunto, posso ir para o próximo? Opa, Antes, Claro, Estevam, vamos lá. antes, partiu. antes que alguém me demita aqui. Departamentalização. Gente do céu. Alunos, se eu tivesse na sala de aula, vocês iam ver a minha cara quando eu falo esse termo. Eu fico triste. É, Departamentalização. Isso aqui, para mim, são. significa uma coisa lá do século XIX. Isso aqui, em grandes empresas, em muitos tipos de negócios, isso aqui, essa palavra nem passa perto, nem na calçada passa, né? Por quê? Porque departamento é aquela velha história de você dividir a empresa em pedaços, né? Igual bolo, Uhum. de áreas que se concorrem entre si, né? Mas vamos lá. A ideia, eu vou tentar atualizar essa frase aqui, não vou destruí-la, mas vou tentar reconstruí-la, tá? Uma empresa, um negócio, ele se organiza. Então, eu vou chamar de organismo. Vou substituir departamento por organismo, tá? Uma empresa ela é um organismo. Organismo vivo, mutante, adaptável às situações. Uma empresa ela tem que ser um organismo vivo, adaptável. Então, dentro dessa adaptação, ela tem o quê? Ela vai responder às grandes questões, ela se muda suas atividades, ela adapta suas atividades, os seus recursos, com base às necessidades, tá? Então ela se auto-organiza conforme o momento. Isso é o organismo, tá? Por quê? Para facilitar o trabalho que ela vai ter, ou como que ela vai responder essas demandas. Para facilitar a gestão. Eu não vou nem usar a palavra coordenação, tá? Porque isso também, de empresa para empresa, isso muda hoje. Hoje a gente fala muito de times, a gente fala muito de Scrum, a gente fala muito de projetos, a empresa trabalhar por projetos, tá? Isso tudo não é apenas para melhorar o desempenho das pessoas, mas da empresa em relação ao seu negócio e a competitividade dela dentro da empresa. Por isso, ela muitas vezes ela monta um carinha chamado organograma, né? Ele tem aquela visão linear e a vertical, que a gente vê muito isso. Mas isso também, gente, dependendo do local onde você esteja, esse organograma nem existe mais. Por quê? Porque as empresas reúnem pessoas de forma multidisciplinar, interdisciplinar, para trabalhar em projetos específicos para um determinado tempo. Tá? Você veja isso hoje no home office. É um exemplo claro disso. Tá? Reflexão. A estrutura, vamos colocar aqui a forma de organizar. Vamos usar aqui organizar. Essa organização, ela tem um objetivo. Saiu aqui. Organização. Ela tem o objetivo de quê? De dar vida. Tá? Ela vai organizar o quê? As pessoas. Porque são as pessoas que executam. Ainda, né? Ainda. Porque no futuro próximo os robôs vão fazer tudo. Tá? Então eu posso organizar a empresa de várias maneiras. Ó, aqui está algumas delas. Ó. Por funções, por território, por produto, clientes, processos, projetos, matricial, mista. Não existe uma regra clara, não existe um princípio falar, tem que ser assim. Hoje, mais do que nunca, o mundo está em transformação de uma forma mais acelerada e de transformação mais profunda. A capacidade de responder de uma forma rápida a essas mudanças é o que leva empresas a sobreviverem e empresas a afundarem.
tá? Então, não entenda a departamentalização apenas como uma coisa estanque, mas entendam uma forma da empresa poder se atualizar no meio competitivo que o mercado impõe, que não depende dela, mas é algo imposto pelo mercado. Gente, obrigado pelo tempo de vocês aí. Quem é o próximo? Acho que sou Obrigado, eu. Estevão. Sou eu. Deixa eu Agora, parar Leila, aqui. volta Obrigada, você aí. Estevam. Como é que eu saio daqui? Deixa eu ver se eu clicar em compartilhar aqui, sai Ah, o parar, seu. pronto. Vamos ver. Já achei. Pronto. Legal. Deixa eu ver aqui. 14. Acabei de compartilhar. Aqui tá no. Pronto. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, Deixa eu BSC. colocar no modo. Estou tentando colocar no modo apresentação. Slides, foi? Foi? Ótimo. Então, gente, o BSC, né, o Balanced Scorecard, eu sempre me enrolo para falar esse nome, é um monte de coisa, eu sempre fico enrolada. Na sala de aula, então, é um negócio, né? É mais fácil falar aquele ninho de mafagafos, eu sempre me enrolo. Então, é o BSC mesmo, que eu falo bem, bem português mesmo. Gente, o BSC, ele tem 3 pontos aí, né, na UA14 que vocês vão ver, e aí eu coloquei aqui de uma forma resumida, né? Então, assim, a gente vai mostrar para vocês elementos básicos da gestão estratégica, quais são esses elementos, o BSC como um modelo de gestão estratégica e também elaboração das perspectivas, né, que a empresa pretende, tá? Eu vou começar aqui com os elementos básicos da gestão estratégica, né, para você ter, né, esse balanço ali, né? E essa aplicação da gestão, você tem 3 pontos ali, tanto a visão, missão e valores. Não sei se vocês já viram isso em outra disciplina, né? Em outras disciplinas, que várias falam disso. Eu estou me lembrando das disciplinas que eu tenho no curso de gestão empresarial e que se fala também da visão, missão e valores. A visão, normalmente, como que a gente explica? Tem todo ali o texto explicando aí na unidade 14 e tudo mais, mas o que que podemos, de uma forma bem objetiva, falar, né? A visão é onde que a empresa quer chegar, né? A visão, né? Assim, até onde que ela quer. São metas, são os objetivos dela, o que ela quer se tornar no futuro, enfim, né? O que ela quer alcançar. Então, quais vão ser as estratégias que ela vai ver isso, né? Vai ter dessa forma, a gente vê mais adiante. Mas assim, a visão é aquilo que ela quer ser. A missão é a razão dela ser, por que que ela nasceu, né? Qual que é a missão dela, né? Por que que ela existe, né? Qual que é o motivo dela estar ali? E valores, né? Tudo aquilo que ela é engraçado falar, você tudo aquilo que ela valoriza, né? Você valores é tudo aquilo que ela se fundamenta para e se baseia, né, a partir dessa razão de existir dela e o que ela se fundamenta para atingir, inclusive, essa visão. Tá certo? Isso aí falando de maneira bem objetiva, tá? São os 3 elementos. Por que que eles são elementos básicos da gestão estratégica? Porque, assim, para você ter esse tipo de gestão, né, de aplicar esse tipo de gestão, você tem que saber onde que a sua empresa vai querer chegar, qual que é a razão dela, né, e quais são os fundamentos, porque senão, inclusive, ela perde a própria identidade dela, né, qual que é ali as características principais dela, do que ela está, quais são as metas dela, enfim. E aí, por que o BSC como modelo de gestão estratégica, né? Primeiro, nós temos várias perspectivas ali, a financeira, né? A questão da importância do planejamento financeiro, então tem essa perspectiva, né? Se a gente vai fazer uma gestão estratégica, deve ser até onde que a empresa pode ir, dependendo ali do passo que ela tem, né, que ela precisa, né, a parte econômica, a parte contábil da empresa. Então, é toda essa análise, toda essa perspectiva ali no sentido onde que ela consegue, até onde que ela consegue alcançar nesse sentido. Perspectiva do cliente, né, aquilo que o cliente espera dela também, então são esses estudos, né, para saber o que que o cliente está querendo. Inclusive, adiantar
alguma necessidade que ele ainda não sabe que tem, certo? Então, a perspectiva é, se o mercado está caminhando para um lado, o que que nós podemos adiantar, já que é para sermos estratégicos, né? A visão, olha lá, a visão, até onde que podemos ir e adiantar alguma necessidade que esse cliente ainda não sabe que eu tenho. Eu não estou falando de pessoas só, não, gente. De repente, alguma empresa que oferece serviço para outra empresa, né? Na aula anterior, né, com a outra turma, eu estava falando a respeito de um exemplo de uma empresa que produz bolos que vendem para supermercado. Então, assim, ela produz aqueles bolos confeitados, sabe? Que a gente encontra no mercado, assim, para comprar aqueles bolos prontos ali. Então, essa empresa produz, né? Distribui lá para os supermercados, vamos supor. Se é a perspectiva do cliente e adiantar essa necessidade, de repente ela vê ali e fala assim, nossa, estou observando que os bolos estão ficando cada vez menores, né? Então, já sei, eu vou começar a oferecer bolos, porções individuais, bolinhos individuais, né? Então não tá adiantando, nunca pensou, às vezes a pessoa não compra, porque tá. Por que que ele vai fazer isso? Porque de repente um aumento de pessoas que moram sozinhas, ou então que as famílias estão cada vez menores, né? O divórcio aumentando. Então, isso tudo começa a perspectiva, a gestão, né? A visão que ela vai ter de novos mercados e sobre a perspectiva do cliente, que muitas vezes não compra aquele bolo ali, porque é muito grande, apesar que ele dele está cada vez menor, mas é muito grande para ele levar para casa sozinho, né? Então, que tal essas porções individuais e começar a vender, a oferecer isso para o supermercado, que é o cliente dele. O cliente dele não é a pessoa que vai comer o bolo, o cliente dele é o supermercado. O supermercado, ainda antes dele pensar nisso, a empresa já ofereceu: ó, nós temos isso aqui. Porque a gente está percebendo, por causa desses estudos aqui, que isso. Só que daí, como que vai acontecer isso, gente? Para ser estratégico, tudo tem que estar conversando, tanto a perspectiva financeira do cliente, os processos internos e a questão da aprendizagem e crescimento, tá? Que a gente já vai falar disso. Então, para que essa empresa consiga fazer ali os seus bolos individuais, ele vai ter que investir em maquinários novos também, porque as formas, né, todo o processo ali, até máquinas mesmo, né, para colocar ali as massas, enfim, como é que vai ser a medida, todo um estudo diferente, né? E toda uma infraestrutura diferente. Então, e aí, perspectiva financeira, será que a gente tem a possibilidade, é possível fazer isso agora? A ideia é maravilhosa, né? Vai de acordo com a nossa visão que a gente quer atingir outros mercados dentro ali da confeitaria, mas fazer outras coisas, né? Sim, dá, não dá e tudo mais, né? Então, assim, um pouco mais para frente, a gente tem que economizar nisso para conseguir comprar tal máquina ou adaptar essa aqui, enfim, certo? Então, e os processos internos? E aí, onde que a gente vai buscar um novo processo produtivo? Né? É uma linha de produção um pouco diferente do tamanho dos bolos normais. E aí? Será que a gente consegue também? O que que é preciso fazer? Que mudanças precisam fazer para a gente conseguir fazer essa adaptação, essa aplicação? E aí, do que depende, gente? Aprendizagem e conhecimento. A empresa que não está afim de... A pessoa, ai, vai mudar demais. Ai, nossa, vai... Putz, mas daí a gente vai ter que estudar como é que faz a composição disso. Agora vai ter que estudar como é que vai ser o layout daquilo, ou que processos são esses, ou então parar de pesquisar aquilo, essas tendências que eu acabei de falar para vocês, né? Isso aí são dados do IBGE, né? Aumento do número de pessoas morando sozinhas, aumento do número das pessoas que compõem as famílias cada vez menor, né? O número de divórcios aumentando e tudo mais. Isso aí a empresa tem que ter ali um núcleo, pessoas ali, coisa que queiram estudar, que queiram aprender e que querem aprender, e isso aí a empresa tem que estar aberta para também adquirir todo esse conhecimento, tá certo? Eu sei que eu engatei a quinta aqui, fui que fui, tá claro, pessoal, vocês querem complementar alguma coisa? Ismar, Estevão, Leila, tudo só certo? ia complementar que, repetindo, Claro, como os assuntos são todos é, 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 um, parece que se encaixa como se fosse uma engrenagem, né? O próximo assunto que eu vou exato. falar, que é tecnologia, Olha que legal. engata nesse processo seu aí tranquilamente.
Ai, que ótimo, porque daí assim você vê, né, que os capítulos ali eles estão integrados, Então, né? Então é muito legal isso, porque dá uma continuidade, né? complementa o outro. Isso, com certeza, bacana. E foi muito importante você lembrar tanto também do que o Estevão falou lá atrás, né? Tudo tem que estar muito conectado, né? Eu acabei Sim, de falar aqui, assim, dei o exemplo lá de uma empresa que vai produzir algo diferente, é a mesma coisa, o mesmo produto, digamos assim, os mesmos componentes, os ingredientes são os mesmos, mas o formato é diferente, a porção é diferente. Então, precisa estar o financeiro junto com a perspectiva do cliente, processos, aprendizagem. Então, tudo tem que estar muito junto, muito amarrado, integrado, enfim. E como elaborar essas perspectivas, né? Então tem que ter um objetivo muito claro, né? Da onde que se quer chegar, né? As medidas, né? Do quanto que precisa, né? Ser tomado, quais são as providências, né? Quais são as metas ali, né? Até quando, né? Pessoal, isso aqui a gente quer produzir esses bolos, o objetivo é esse, oferecer até agosto de 2026 a gente está começando a oferecer, vender esses produtos. Vamos supor, estou chutando aqui, é um tempo super, né? Se é curto ou é longo, né? Esse tempo de planejamento só vai, a pessoa só vai, a empresa só vai saber dependendo ali do mercado que ela tá, né? Da urgência, enfim, né? E iniciativas também, né? São assim coisas que se antecipam aquilo que vai ser feito, tá certo? Bom, fui bem rápido, bem objetivo. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa, talvez alguma coisa que seja importante e que eu não falei, tudo certinho. por mim tá ok. Ótimo. Bom, passemos então. Estevão, Oi, Estevão? tá, Acho que ele foi embora. não tá, tá ok. Tô brincando, tô brincando. Bom, parei aqui. Parei aqui, acho que Ismar, agora tua vez que fechei aqui a minha parte, você A minha compartilha vez, né? isso, e você compartilha aí, pode ser? Vamos lá, vou compartilhar aqui, tá bom? Ah, tá ótimo, acho que eu já O coloquei meu o tá um segundo. pouquinho, deixa eu ver aqui, compartilhamento, deixa eu ver qual que é. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês aí já? Ainda não. Não? Para mim, pelo Peraí, menos, não. peraí. Meu Compartilha. microfone estava desligado. Compartilhar. Tá, Oi? enquanto isso, eu vou baixando aqui a sua. Ué, por que que não tá indo? Deixa eu ver onde que a gente. Ainda não, Ismar. Não? Ué, será que não vai? Compartilhar. Aí pode ser tela É o ou janela, né? ou Janela, tela. Tô janela, colocando aqui e não vai. Por que que será que não vai? Você quer que a gente Compartilha. Tentar a compartilhe janela, então então. daqui? Janela, tentar a janela. Deixa eu ver se vai. Quer Vê se que a acha a gente janela. compartilha para você, ou Ismael? Não foi? Se quiser, Não, não foi ainda não. Eu tô com três telas aqui. Deixa eu colocar numa tela só para ver se vai. Tá muito estranho, porque parece que tem um botão aqui de compartilhar tudo certinho. Vou compartilhar aqui agora a tela principal. Peraí. Tela inteira, a tela que nós estamos fazendo a reunião agora. Ver se agora não vai. Nunca me aconteceu isso, viu? Tô Ah, mas sempre tem a compartilhando. primeira vez. Ué, por que será que não vai? Deixa eu tirar um pouco de. Estou com três telas ligadas aqui, mas eu sempre compartilhei. não, fica Tela tranquilo, Ismael. Bom, e tela inteira. Compartilhar. Ele abre e fecha o compartilhamento. Eu não sei por quê. Você quer que a gente compartilhe aqui, Osmar? Ismar? é, Então, eu ia compartilhar, que eu consigo dar zoom, abrir, andar, porque minha tela é bem grande, né?
A imagem que eu mandei para vocês vai ficar pequena para poder ler, mas eu não sei Você, por que que não está dando. você compartilhou um conjunto de. Eu mandei para vocês uma. Acho que foram 4 telas, é isso? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu ver como é que é isso aqui. O que será que eu não estou Aqui para conseguindo mim dá compartilhar? para. Você consegue abrir para mim aquela que eu compartilhei pelo link? O último É o link que eu mandei, não a imagem. link, peraí. Mas está muito estranho. Por que que eu não consigo compartilhar isso aqui? A mandada que acabar a nossa live, você vai conseguir. É, Ah, eu com acho que sim. certeza. Aqui. Compartilhar. Eu não consigo. Do Você quer link eu não tirar? consigo. Eu só consigo as Você quer, imagens. Não. você quer? Tira meu compartilhamento e me dá de novo o compartilhamento, Leila. Tá bom. Peraí. Vê se aconteceu algum erro aqui. Tá, peraí. Eu não consigo Ahn, compartilhar. Você me... Ou Peraí, eu entro e saio de só novo um daqui. minuto. Smart. Acho que eu tirei seu compartilhamento, correto? Ah, agora eu desativei todos os negócios dele. Peraí, Smart, tô voltando. Permitir microfone. Isso, você me desativou por completo. Isso é, então. Não entendi muito bem. Aparece o compartilhar para você? Por que que eu desativei ele de novo? Permitir microfone, permitir câmera. Pronto, agora eu voltei. E o Me desativou compartilhar, por tá? completo. Vai eu compartilhar agora. Vamos ver se vai. Tornar o Então eu vou sair e apresentador. voltar. Pronto, vou tentar compartilhar de novo. Vamos ver. Tá bom. Tá? Ah, Foi. agora foi. Eu Foi. juro que eu não tinha mexido em nada no seu negócio, eu juro. Porque eu estava fazendo a minha apresentação e saí. Mas tá Pois ótimo, é, que bom que tá conseguiu. bom. Que bom, Bom, minha maravilha. apresentação vai ser rápida, mais 2 horas e meia, tá vendo? Eu consigo Claro. explicar. Aham. Brincadeirinha. Vai ser bem rápido, porque apesar de parecer ser muita coisa, né? Você fala da unidade 15, que é tecnologia nas organizações. É bastante coisa, mas como eu fiz uma estrutura parecida com fluxograma, mas não é um fluxograma, tá, Estevam? É o seguinte, vai ser rápido porque eu vou me ater aos títulos só e a explicação basicamente está aqui dentro, né? Então, falando de tecnologia, né, nas organizações, tem vários itens, ó, mudanças, transferência de tecnologia, tá? Os tópicos principais, né? Tecnologia de manufatura, influência, né? São 8 itens de tecnologia, mas eu vou rapidinho passar por todos, tá? Tá aqui. Então, mudanças na organização devido à tecnologia, né? As novas tecnologias, como nós vimos aí pela apresentação de vocês, elas mudam a organização, né? Uma tecnologia nova muda. Se a organização não mudar, ela vai fechar, com certeza, né? Porque muda os processos, a forma de fazer. Motivo disso, custo, mercado, competitividade, segurança, né? No caso de trabalhadores também, tem processos mais seguros, né? Que vão aparecendo. Então, são motivos, tá? E o que acontece com as mudanças, né? As organizações, as pessoas e todo mundo ganha com isso, né? Tornam-se mais enxutas, a qualidade melhora, a eficiência. O celular que tinha aqui hoje, que só tinha aquela fotografia de uma hora, está tudo melhorando. O celular hoje tira foto melhor do que uma câmera fotográfica, né? Então, são melhorias que vão surgindo, né? O número de empregados diminui, isso também pode chegar como bom e ruim, né? Tá? Mas para a empresa, reduz o funcionário, é menos custo, né? Então, tem os dois lados, né? E outros exemplos aqui, né? Exemplos aqui, caixa de supermercado, que antigamente era naquela digitação toda no papel, né? Código de barra, videoconferência que nós estamos fazendo aqui hoje, imagina só,
fazer essa aula sem videoconferência, como seria mais difícil, cada um na sua localidade, né? Outros exemplos que a gente traz aqui, ó, realidade virtual de projeto, produto, trabalho remoto, que também nós estamos vivendo isso, né? Estações de trabalhos, demanda computadorizada, uso do computador. Aqui está um exemplo. Gosto muito de imagens, né? Gosto muito, né? Então, trouxe aqui um exemplo de óculos, inclusive eu tenho um aqui do meu lado, ó. Vou mostrar para vocês a tecnologia de o quanto, né? Essa tecnologia ajuda. E eu tenho uma empresa que produz e usa essa tecnologia justamente para poder produzir conteúdos também, né? Tá? Então, continuando aqui, além disso, a tecnologia, nós temos dois tipos básicos, né? Tecnologias sustentáveis, sustentadoras e revolucionárias. O próprio Estevão falou alguma coisa aí nesse termo, né, Estevão? Sustentadoras, o que que é? Aquela, basicamente, melhoria contínua, né? Uma coisa que melhora. Um computador de uma potência melhora. Uma máquina fotográfica que tira tantas fotos melhora. Então, melhorias contínuas que acontecem no mercado, né? Tá aqui alguns exemplos, né? Máquina, o próprio, né? GPS, que foi melhorando ao longo do tempo, né? São todas melhorias que foram acontecendo. E as tecnologias revolucionárias ou disruptivas, né? Que vão inovando de uma forma muito abrupta, né? Computador quântico, um carro voador, que daqui a pouco não vai ser mais uma tecnologia revolucionária. Por enquanto, ainda é que a gente não tem, sabe? Tem projeto, mas não está ainda rodando. Um carro que anda sozinho, por exemplo, né? Então, as disruptivas são aquelas que mudam. A Netflix, ó. Netflix que mudou completamente o conceito de assistir televisão, né? Eu escolho a hora que eu quero, mudou completamente. As que vieram depois, agora já é uma melhoria normal. Mas quando veio, né? A Wikipedia está aqui, ó, quando chegou também, né? Então, são tendências, né? Olha, carros, melhorias, mas quando você tem uma melhoria muito grande, é uma disruptiva, uma melhoria, né? É, tá? Depois, vamos passar sobre como é que essa tecnologia é transferida, né? Processo de transferência, patentes, know-how, né? Cópias né? Copyrights aqui, no caso, ela pode ser, né? É, vertical ou horizontal. Vertical, quando você pega o desenvolvimento e vai direto para a comercialização. Então, uma linha direta, né? Por exemplo, aqui o desenvolvimento de novos computadores, sistemas e tudo mais, né? E a horizontal é quando ela já existe, né? No local, eu vou transferir para outro local, como se fosse uma exportação, né? No Brasil, lá nos Estados Unidos, tem algumas tecnologias que não são usadas no Brasil. Então, você pega, traz para cá, algo que existe lá, mas aqui não existe ainda. Então, é uma transferência horizontal de tecnologia, tá? Esse emaranhado de linhas que eu fiz aqui, a gente tem ainda aqui a transferência, né? Segundo o NTTC, de forma passiva, semiativa e ativa. Esse semiativo, praticamente, pelo que eu pesquisei, nem é muito utilizado, mais o passiva e o ativa, né? Seria essa forma passiva e ativa, né? Passiva é aquela modalidade onde eu tenho quem vai procurar a tecnologia, né? Procura quem a detém, por exemplo, aqui, artigos científicos, opa, vi alguma coisa ali que é interessante. E vou tentar colocar isso no mercado. Então, um esforço de quem está procurando algo, encontrei e coloco, né? Quando eu pego a ativa, é um pouco diferente. Já é construído para se colocar no mercado. Então, alguma coisa que eu tenho, um esforço, né? De intencional de quem está desenvolvendo, do governo, dos próprios desenvolvedores, para jogar que a tecnologia já está sendo construída para isso, né? Diferente dessa que, opa, está aqui. Será que pode ser usada? Alguém percebe, eu vou usar. Aqui não, aqui já é alguma coisa sendo construída para poder ser usado mesmo. A semiativa é uma mescla das duas coisas, tá? Trouxe aqui algumas imagens também, né? O próprio carro voador está aqui também, né? A tecnologia sendo desenvolvida, mas já com o propósito de ser utilizada realmente, né? Então, é uma
já tem governo, já tem investimento, já tem um potencial descrito de mercado para aquilo, tá? Estou falando muito rápido ou não? Depois esse material a gente passa para frente, né? Como está tudo escrito, eu acabei escrevendo bastante coisa, quis simplificar, mas o assunto é grande, né? Depois nós temos a tecnologia avançada de manufatura, tá? Nas fotos fica mais fácil de entender, né? Softwares, CAD/CAM, hardware, esse AGV, aquele carrinho que anda sozinho na empresa transportando. Eu tive numa automobilística há pouco tempo, tinha uns carrinhos transportando, andando pela fábrica inteira, transportando itens para se colocar nos equipamentos, né? É um robozinho que sai e fica o dia inteiro rodando para lá para cá. É esse AGV aqui, né? Máquinas CNC, computadorizadas, né? Então, são equipamentos aqui construídos, né? Que está ligado à manufatura direta, né? Para poder produção. Influência da tecnologia no trabalho. Aí tem as consequências, que até falei lá atrás, né? Poxa, vai reduzir o emprego para a empresa, opa, reduzindo mão de obra, reduzindo o custo, tem um lado positivo. Do outro lado, tem aquela questão, o operário vai perder o emprego, né? Mas aí tem as consequências, né? Pressões, além disso, né? Pressões do trabalho, interação aqui, ó, quantidade de operários, que a gente falou lá atrás, né? Distribuição, horário, duração de jornadas, que vão mudando também com tudo isso daí. Alguns exemplos aqui de tecnologias que acabam fazendo com que as coisas sejam mais rápidas, né? ERP, RFIDs, né? São essas etiquetinhas aqui usadas para poder passou uma como eu disse, né, juntando aí a questão de dados que vocês comentaram, né? Os dados estão ali, em formulários pré-cadastrados, já vai direto para o computador de uma forma super rápida, né? Além do QR Code também, que é uma utilização mais comum, né? Tecnologia, emprego e desemprego. Aí entra, assim, aquela questão da utilização dos funcionários, né? Será que as tecnologias vão acabar com o emprego, né? Na verdade, muitas vão ser extintas e muitas vão ser criadas. Nos cabe aprender a tecnologia para quê? Para que eu consiga sair de um patamar desse que, né? Que é aqui onde as pessoas trabalhavam, onde eu só tenho robôs trabalhando, em vez de trabalhar na linha, eu vou trabalhar talvez na manutenção, na criação dos robôs, na questão um pouco mais intelectual, né? Então, a tecnologia mexe com as pessoas, né? Internet na organização, não vou nem me ater muito a isso, sabe, todo mundo. Internet, sem internet hoje, praticamente o mundo para, né? Então, é um assunto que nem tem como comentar muito, né? Comunicação com o fornecedor, comunicação direta, né? Banco, né? Ninguém vai mais em banco, né? Se vai, raramente, né? Para fazer alguma coisa, tomar um café do banco, mas a internet está aí. Classe de negócio utilizando internet. Ah, que interessante, né? Mas é para reforçar, né? B2B, empresa com empresa, uma ligação de tecnologia ali entre as empresas. B2C, empresa direto com o consumidor. Business to employer, né? Ou seja, direto com o empregado, né? E empresa com o governo. E alguma outra mais que possa ter por aí, né? Mas são tipos de classes ligando pela internet os negócios. Dependência de tecnologia, né? Somos altamente dependentes, ó. As pessoas têm que mudar junto com a tecnologia, senão fica deslocada, fica para trás. Aí a questão do emprego que eu falei, né? Novos empregos vão surgir devido à extinção de vários outros, né? Então, extingue-se alguns empregos, algumas atividades, e vão surgindo outras. IA, né? Como está na moda agora, né? IA está crescendo bastante a questão de trabalhos relativos a IA, né? E aí vem né, habilidades e profissões do futuro, né? Algumas aqui que vão serem requeridas, né? Para isso, tá? Olha, falei um tema grandão com bastante tópicos aí, tentei ser rápido, mas como vai estar no material, né? Fica um resumão aqui para quem for estudar aí depois.
Tá joia? Alguma pergunta de você? Mesmo porque é uma revisão, né, Ismael? Então é mais objetivo mesmo, né? Mais focar quais são os itens ali. Aí, enquanto você vai falando, enquanto a gente está falando aqui, os alunos buscam ali o material, né? Isso, tá? Legal? Podemos pro próximo? Opa! A gente poder finalizar aqui no nosso tempo, né? Sim, Agora aqui rapidinho. tranquilo. 5S é um Ah, o assunto 5S, famoso. Famoso. bem tranquilo, né? 5S, acho que a maioria das pessoas já conhece, mas talvez algumas. Eu dou aula, eu pergunto, pessoal, quem conhece 5S? Nem metade levanta a mão, viu? É A gente verdade, é que a já, gente trabalhou em né? fábrica, tudo, a gente. A gente que trabalha, tranquilo. É, Quem nunca uhum. trabalhou, o aluno está começando agora, a maioria não Sim, é conhece. E é um verdade, com tema, certeza. é uma simplicidade tão grande, mas de uma eficiência maior ainda, Total, é, né? total. Então, o que é o 5S, na verdade, né? Senso de utilização. Simplesmente separar tudo que é importante daquilo que não é importante. E basicamente a figurinha explica tudo, né? Útil e inútil. Basicamente isso. O que tem utilidade e o que não tem. E separar, lógico, de forma consciente, né? Então, para quê? Liberar espaço, que é um artigo, um recurso, né? Muito caro, principalmente nos dias de hoje, né? Então, basicamente, esse primeiro S aqui é fazer isso. O segundo S é o de ordenação, né? Tudo aquilo que sobrou, que realmente é importante, é ordenar e colocar. Esse aqui também diz uma ordenação bem legal, né? Colocar as coisas no local correto e manter aquelas coisas no local que foi definido. Basicamente isso, né? Essa questão aqui de uma oficina aqui com tudo pendurado, que eu tenho uma oficina assim também, tudo penduradinho, bonitinho, tá? Então, eu gosto de ter isso assim, né? É bem mais fácil de trabalhar, né? Quando você tem as coisas assim. Redução de acidente, áreas bem definidas é o que a gente ganha com isso, né? O terceiro S, centro de limpeza, para quê? Manter realmente limpo, questão de ambiente sadio, evitar contaminação, reduz desperdício também. De repente eu perco coisa, não sei onde está, compro de novo, né? Compro alguma coisa mais de uma vez, porque eu não sei. Estava espalhado. Então, centro de limpeza, basicamente manter a casa limpa, né? Centro de padronização, padronizar tudo que foi feito até agora, né? Para que tudo se mantenha. Ou seja, se eu disse que, ou seja, basicamente é um conceito dos S anteriores, né? Se eu fiz tudo aquilo anteriormente, eu vou padronizar para manter sempre, senão daqui a pouco eu volto a ter as mesmas condições que eu tinha antes de começar o 5S. Então, escreva o que tem que estar, onde está, de forma padronizada, né? E o último S, que eu acho que eu enxergo que é o mais difícil, viu? Porque é a disciplina de manter, ele em conjunto com o anterior, né? Promover a disciplina para manter a conscientização desse sistema vivo, né? Porque não é um processo de eu fazer o 5S uma única vez, legal, cheguei no que eu queria. Aí acabou, abandono, não faço mais, vai voltar ao que era. Então, eu preciso ter disciplina para manter sempre organizado e continuar fazendo a organização em outros locais que eu não fiz anteriormente, né? Manter existência. Então, acho que a disciplina, eu enxergo, tá? Como a parte mais difícil do 5S. Começar a arrumar é fácil. Jogar coisa fora e guardar é fácil. Mas manter é difícil. Você que é dona de casa, né, Leila? Sabe muito bem que às vezes as coisas você arruma a casa inteira. Passa o tempo, daqui a pouco está tudo bagunçado. E marido, então, para fazer uma bagunça é uma beleza. O Estevão disse que não faz, né? É, no Mas, meu caso, o caso aqui só sou eu, então a bagunça é Ah, minha, eu aguento e é do meu filho então, também. E então eu tá boto certo. ele para arrumar, não tem essa não. é isso aí. Estevão não Mas Homem a casa do ordenado. É? manter é o mais difícil mesmo, manter tudo, inclusive a disciplina da academia. O Estevam é que É? sabe disso, né? Disciplina da Legal. academia, ó, disciplina da Muito bom. academia, de alimentação, né? Um monte de coisa mesmo. Uhum. Pessoal, não sei se foi muito rápido ou não, eu estava preocupado com o tempo também aqui, né? Mas alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a mais para colocar aqui para os alunos?
Não, tudo certo, até porque o 5S não se resume apenas à empresa, né? Ele vai tudo, tanto você deu o É, exemplo de casa, Sim, eu falei aqui de até para a nossa vida, meu, sim. descartar o que é na vida, né? coisa, limpeza, ordenação, padronização, isso aí é para tudo, é para a vida mesmo, 5S. É isso, acho que finalizamos, então. Acho que sim. Finalizamos. Legal, Acho que o então. pessoal vai tirar Então, 10 da prova. com Opa, certeza. Dá uma olhando, assistindo aqui a live e lendo direitinho, vai, né? Assim, sim. vai faturar, com Torcemos por certeza. isso, né? Hã? Nós torcemos por isso que eles consigam ir bem. Com Sim, certeza. A gente sim. está aqui por isso. Tá ótimo, então. Bom, eu agradeço, então, Ismar e Estevão, né, por essa parceria aqui, da gente estar junto nessa tarde de quinta-feira, né? Muito obrigada. E a gente espera mesmo cada estudante aqui que, né, tenha sucesso aí na prova 2, né? E feche esse semestre aí com os louros da Com vitória. certeza. Tá Obrigado, certo? Neida, pela. Obrigada. A Obrigado gente pelo encerra convite, então. Estevam, também. Obrigado, viu? Eu que agradeço também a oportunidade de estar com vocês e espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza, com certeza. Vou parar a gravação então. Obrigada, pessoal. Joia. Tchau, Obrigado, Até tchau. gente. mais. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.